Gerson. Eu quero que você aplauda o nome de Jesus para nós recebermos o pastor Gerson, que será canal de bênção. Graças e paz, querido. Você já pagou o almoço ou o café para alguém hoje? Então vira para o lado e fala assim, eu vou pagar a tua janta hoje, então. Não foi. Tem gente falando aí, você vai pagar minha janta hoje. Não é isso que eu mandei falar, não. Eu falei para você dizer que eu vou pagar a tua janta. Porque é dando que... Amém? Bom estar com vocês aqui de novo, né? Vocês vão me aturar 3 quarta-feira, né? Já até animei agora. Deixa eu botar aqui meu despertador para me falar que acabou o tempo, porque é melhor, né? É mais prudente. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje, é um prazer estar aqui. Vocês estão empolgados com essa casa nova? Gente, até eu tô. Até eu. Pastor Bruno me mandou um zap, me mandou esse vídeo, eu empolguei. Vou te falar que acho que eu vou vir mais aqui. Gostei desse negócio novo aí. Eu gosto de novidade, irmão, e eu gosto de gastar logo a novidade. Então, tipo assim, se eu comprar um tênis, aí tem aquele negócio de embrulhar. Embrulho o velho que eu já saio andando nele. O novo já sai andando. Pergunta à minha esposa, é tudo assim. Se eu comprar coisa nova, eu já quero sair da loja usando, né? Vai que Jesus me chama antes de eu usar a primeira vez, né? Mas é verdade, eu gosto mesmo, é o que eu faço, né? O Diego estava comigo, o Diego é uma ovelha nossa lá, a quem, se eu pudesse deixar ele aqui, tivesse tempo para dar-lhe um testemunho, ele ia te empolgar com aquilo que Deus fez na vida dele, né? Começou quebrado que eu digo assim, ele não devia ninguém, mas o negócio dele não foi bem, ele fechou, perdeu o negócio, foi lá para a igreja, meio barro, meio tijolo, meio enrolado num monte de coisa, né? E acabou que Deus levantou ele, hoje ele é um empresário bem-sucedido na cidade, né? Deus tem feito maravilhas, e ele foi comigo para os Estados Unidos, aí ele viu lá, se eu comprasse um relógio, já saiu usando. É tudo assim, né? Por quê? É mania. Meu irmão, pega aquelas tralhas que você tem bonita. Então, eu usei até o nome errado. Pega aquele negócio bonito que você tem guardado para uma boa ocasião e usa hoje. Entendeu? Tem gente que está guardando o melhor coisa de jantar para uma ocasião especial, o melhor não sei o quê. Sabe qual é a melhor ocasião especial? Na hora que você chegar em casa e falar assim, Deus é comigo, é hoje que você vai usar. Você entendeu? Vai comemorar o quê, pastor? As bênçãos que ele vai começar a derramar a partir de agora. É isso que você vai comemorar, amém? Eu creio nisso. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, te peço que eu seja um agente cooperador com o teu reino para aquilo que o Senhor quer desatar sobre este povo. Que o Senhor me ajude a me conectar a ti, que eu ouça o Senhor, que o Senhor me encaminhe para falar da maneira que os teus filhos vão entender, da maneira que os teus filhos e filhas vão conseguir colocar em prática, para que a bênção que o Senhor tem para ser trazida pela obediência à prática da tua palavra possa ser liberada, Pai. Me ajude a não complicar, me ajude, Senhor, e me faça ouvir a tua voz. Eu te peço, prega para nós essa noite, no nome de Jesus. Amém. Quem não me conhece, levanta a mão, que nunca ouviu. Bom, você não está perdendo nada, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Gerson, eu sou pastor em Petrópolis. Inclusive, eu peço a você, ore por Petrópolis. Se você entrar lá no Google, caiu um dilúvio lá hoje, alagou tudo, arrebentou carro, caiu barranco, foi tenso. E lá é o seguinte, lá já é um barranco, né? Petrópolis é em cima da montanha. E eu estava vindo para cá e depois eu comecei a receber as notícias no WhatsApp do pessoal. E ore por nós, eu já vim clamando, Senhor, poupa a nossa cidade, livra a nossa cidade da calamidade. E quando você for orar, lembre-se de nós e peça a Deus para livrar a nossa cidade da calamidade, além do que já aconteceu, que não aconteça mais nada, amém? Depois você intercede nesse sentido.
E eu quero compartilhar com vocês. Bom, então eu sou pastor lá, sou consultor de empresas, né, tenho mestrado em Direito e vou começar em fevereiro agora meu mestrado em Administração pelo IBMEC. E por que eu estou falando isso? Porque Deus tem me dado uma graça de agir nessa área, na área financeira. Eu não prego só sobre isso, é lógico. Eu sou um pastor de igreja local. Eu vou na igreja só de alguns amigos, não porque eu escolho, mas porque não tem tanto tempo assim. Mas eu sou consultor de empresa ainda atuando. Então, assim, mas eu gosto de trazer algumas coisas, algumas chaves que Deus virou na minha vida. Você está entendendo? E principalmente nessa área financeira. Por quê? Hoje eu sou consultor de empresas. Hoje, antes de estar aqui no culto, eu estava atendendo um casal que tem uma empresa. Eu tenho o prazer de fazer isso, né? Mas existem chaves espirituais que vão desatar esse lado material. Você está entendendo? É claro, se nós não fizermos uma boa administração, se a gente não tiver controle, se a gente não tiver um planejamento, um foco, realmente, aí toda a bênção que Deus enviar vai ser jogada para o ralo. Você está entendendo? Mas existe uma parte que eu e você podemos usar do nosso Deus que vai desatar coisas espirituais que vão afetar para melhor a nossa vida material. Você está entendendo? Amém? E essas 3 semanas aqui, eu quero compartilhar algumas delas com você, né? E não vou trazer nada novo, mas talvez na minha oração o Senhor toque no teu coração e te faça entender pequenas chaves espirituais que podem fazer grandes bênçãos materiais se manifestar. Eu não vim aqui para te convencer a nada, até porque a Bíblia fala do povo de Bereia, que analisava nas Escrituras para ver se aquilo... Lembra disso na Bíblia? Para ver se a pregação estava certa. Então, não me incomodo que você discorde de mim. Não me incomodo que você diga, não concordo com isso, mas o que eu te peço é que reflita sobre isso. Amém? E aí o Espírito Santo vai te mostrar o caminho. Eu queria falar hoje um assunto pouco conhecido nas igrejas. Bem pouco. Né? Chamado primícias. A maioria das pessoas como eu, até o ano de 2015, entendia primícias de uma maneira equivocada. Eu vou te falar como eu não sei você, o que você sabe sobre primícia, biblicamente falando, evidentemente, mas eu vou te dizer que eu pensava que era primícia. Para mim, primícias era dízimos. Quantos pensam aqui, como eu pensava, que primícias são dízimos? Levanta a mão. Então, nós já estamos adiantados nesse assunto. Né? Mas eu quero compartilhar com você, essa noite, 4 bênçãos que são liberadas nas primícias. Tá ok? Porque lá na igreja, por exemplo, eu sempre na hora da oferta, e aqui eu não vou fazer oferta porque o pastor Lucas já fez, eu quero compartilhar uma chave no mundo espiritual que vira algo no mundo material. Amém? E o que acontece? A gente diz lá na igreja sempre, eu gosto de falar, que na hora que a gente vai fazer o dízimo e a oferta, antes mesmo da palavra de oferta, eu digo assim, primeira coisa que você tem que entender, ninguém nessa igreja é obrigado a dar dízimo e oferta, e nem primícia. Por quê? Os envelopes não têm nome. Ou seja, quem tem que ser testemunha, eu não tenho problema de que alguém traga na minha mão o dízimo, a oferta e a primícia e diga, me abençoa, porque não tem problema. Mas o que eu estou falando, o importante é Deus ver o que você está fazendo, você entende? Porque é Ele que tem que saber o que você faz. E isso foi uma quebra de paradigma minha há 10 anos atrás. E a primícia, as pessoas confundem dízimos, ofertas e ofertas de primícias. Não é a mesma coisa. Tá ok? E se você me permitir, eu quero te mostrar o que é primícias. Amém? Você abre o seu ouvido, pelo menos, para ouvir? Amém? Então, veja bem, eu falei com o Diego, né, que me acompanha de vez em quando, eu falei com ele, eu sou um pastor de igreja local, eu tenho os meus negócios, né, mas
quando eu saio para pregar, o meu desejo é desatar a vida financeira das pessoas que são filhos e filhas de Deus e que às vezes não conhecem alguns princípios. Então, o meu desejo aqui hoje é tratar vocês como se fosse a igreja que eu pastoreio, as ovelhas que eu pastoreio. Então, esse é meu desejo, que você receba um alimento como se eu estivesse alimentando o rebanho que Deus confiou às minhas mãos. Amém? Então, eu queria acompanhar, que você me acompanhasse na Bíblia e seja como o povo de Bereia, chegue às suas próprias conclusões, às suas próprias críticas, mas Êxodo 34, versículo 22. Êxodo 34, versículo 22 diz assim: todo o que abre a madre, ou seja, o ventre do animal, é meu. Até do teu gado, que seja macho, abrindo a madre das vacas e de ovelhas. Também guardarás as festas das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Ok? Então veja bem, o que o povo de Israel, lógico, antes de ter a moeda, dinheiro, o que o povo levava de oferta ao templo? Animal, cordeiro, vaca, cereais, porque às vezes ele não era de gado, ele era um plantador, então ele levava os cereais. Ok? Você está entendendo? Então tudo aquilo que você entender como oferta, que era gado, animais, não sei o quê, está falando do que a gente faz hoje. Por exemplo, eles trabalhavam o tempo todo para receber o quê? Animais, cereais, coisas desse tipo, frutos, ok? E com aquilo eles iam trocar como um escambo e pegar aquilo que eles queriam. Hoje a gente não precisa ficar plantando, porque tem alguém que planta e vende para a gente, porque hoje a gente não recebe como salário tantas não sei o que de trigo. Não, a gente recebe um salário X, ok? Você está me acompanhando? Só para você entender que o princípio continua sendo o mesmo, embora aquilo que a gente entrega a Deus seja diferente. Ninguém tem ovelha aqui. Se talvez eu estivesse num grupo de agricultores, sim, teria ovelhas para entregar de oferta ao Senhor, vaca para entregar e tal. Agora, aqui não vai ter. Por que eu estou falando isso? Porque o princípio, irmão, ele não funciona para crente. O princípio funciona para quem crê e faz. Você está entendendo? Ah, pastor, mas eu sou crente. Não, a questão é se você cumpre os princípios. Não tem nada a ver com você ser crente. Lá na igreja, por exemplo, tem uma pessoa que não é crente, que não vai aos cultos e que entrega dízimo, porque ele crê no que os crentes estão duvidando. Você está entendendo? E sabe o que Deus está fazendo com esse cara? Ele começou a entregar dízimo quando estava quebrando literalmente, e agora ele está comprando um monte de imóvel de novo, porque Deus levantou o cara. Mas porque ele é fiel a Deus, não falta culto. Não, porque ele crê no princípio que os crentes duvidam, e não só crê, mas executa. Você está entendendo? Então, o que eu estou tratando aqui são de princípios. Ok? Então, veja bem, quando eu olho para isso aqui, eu vejo que havia uma ordem de Deus. O povo ia trabalhar 3 meses na lavoura. Vai ter colheita daqui 3 meses. Os primeiros frutos, os primeiros molhos de trigo, a primeira ovelha que nascia, o primeiro bezerrinho que nascia, se ele fosse perfeito, seria entregue de oferta como primícias. Amém? Eu vou te fazer entender. Eu só quero que você construa isso para você entender no século 21. Ok? Mas a gente precisa entender, assim como eu só entendi em 2015, mas a partir do momento que eu entendi em 2015, eu comecei a praticar em 2015. Ok? Então, e depois eu vou te falar na prática como é. Mas a primícia é uma oferta ao Senhor. Você está entendendo isso? Vocês vão me trazer a primícia. A primícia ela é entregue ao sacerdote. Mas o texto diz que é uma oferta ao Senhor. O Senhor ordenou. Ou seja, é uma oferta que aponta para o que você colheu. Você está entendendo isso? Amém? Então, essa oferta se refere a tudo aquilo que é primeiro na nossa vida. Ok? Agora, a gente precisa entender. Agora, vamos ver Provérbios 3, versículo 9.
vamos começar a entender as bênçãos que a primícia libera. São 4. Provérbios 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Deixa eu ver como é que está aqui. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui ele inverteu o recurso e o outro foi para o final. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente pergunta assim: eu ganhei 10 mil reais de um prêmio, mas isso não é o meu salário. Eu devo entregar o dízimo disso? Sim, porque é de toda a sua renda. Outro texto vai dizer: de tudo aquilo que vier às suas mãos. Então as primícias são entregues no mesmo sentido do dízimo, é tudo aquilo que vier às minhas mãos. Aí versículo 10 vai dizer 2 bênçãos que são liberadas na primícia. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. A primícia aponta para a medida que nós vamos ter nos nossos celeiros. Significa o quê? Se as primícias está falando na época de fruto, de gado, o que a Bíblia está dizendo assim: quando eu primicio ao Senhor, o que vai acontecer? Os meus celeiros não vão ficar vazios. Bênção número 1. Segundo, os seus barris transbordarão. 2 bênçãos, algo bem simples, olha só. Então repita comigo se a gente for traduzir isso. Que a primícia libera, repita comigo: abundância e transbordância. Então as 2 primeiras coisas, é claro, eu podia ficar aqui fundamentando um monte de coisa, mas ok, eu quero só que você me acompanhe, depois você pode ter até mais textos que mostrem essa bênção. Ou seja, 2 primeiras bênçãos que a gente já encontra a respeito da primícia é o quê? É justamente que o meu celeiro vai se encher, vai ter abundância, mas ele não vai se encher só, ele vai transbordar. Então veja bem, a primícia não é uma oferta que produz uma colheita. Vê se você acompanha, por isso que eu estou indo devagar. O dízimo, o que ele faz? Malaquias 3,10, esse é simples. Por amor de vós repreenderei o devorador, ok? A oferta também é simples. Tudo que eu plantar, eu vou colher, amém? Mas as primícias, ela trabalha não é em cima de criar uma colheita, mas sim de multiplicar a colheita. Você está entendendo? Ou seja, a primícia não faz sentido, escute o que eu vou te dizer, não faz sentido você entregar a oferta de primícias se você nunca oferta. Porque a oferta de primícias, ela afeta a oferta que você entrega. Você entende isso? Ou seja, a oferta que eu entrego vai produzir uma colheita. E a primícias, ela não atua na semente, ela atua nos frutos, nas colheitas. Então eu estou só construindo, eu preciso que você preste atenção. Então a primícia é uma oferta que é retirada da colheita. Amém? O que era a colheita? Os 3 meses de trabalho que ele trabalhava para plantar e colher. O que é a nossa colheita hoje? Tem gente que colhe de 15 em 15 dias, tem gente que colhe semanalmente, porque ganha semanalmente, e tem gente que colhe mensalmente. Você está entendendo? Agora, o que a Bíblia está dizendo? Que da minha colheita, ou seja, daquilo que eu trabalhei na lavoura, daquilo que eu cuidei do gado, e começou a dar cria, e começou a dar os frutos, nas árvores, se eu planto frutas, ou da colheita do trigo e tal, daquilo dali, que já é o meu salário, eu vou entregar ao Senhor, antes de dízimo e oferta, a oferta de primícias. É a primeira coisa que eu faço. Então, e essas primícias, essas ofertas de primícias, retirada da minha colheita, seja ela quinzenal, ou semanal, ou mensal, ela vai trazer já de cara 2 bênçãos. Quem se lembra? Abundância e transbordância, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas transbordância, se não existir, inclui aí no dicionário, Aurélio. Ou seja, escute, a primícia
tem a capacidade sobrenatural. Irmão, nós estamos falando tudo de sobrenatural aqui, amém? Como é que o cara foi curado? Sobrenatural, não tem explicação. Como é que aconteceu? Sobrenatural. Irmão, não tenta explicar o sobrenatural. Se Deus falou, é Ele que se vira para fazer. Amém? Mas o que a primícia está fazendo? É a oferta que tem uma capacidade de multiplicar o que eu colheria, por causa de uma semente que eu plantei. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Então, é muito profundo, porque a primícia é uma oferta que, além de multiplicar a própria colheita, de outra maneira ela está dizendo, não só o celeiro vai se encher, vai ter abundância, mas vai transbordar. E agora, olha a importância, como é que o povo judeu cria e qual era o nível de importância que Deus dava para a oferta de primícias. Agora abra sua Bíblia em Êxodo 23, versículo 9. Êxodo 23, versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e colherdes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Lá na igreja, por exemplo, porque era levado na mão do sacerdote, não era na mão, não era no gasofilácio. Por quê? O sacerdote abençoava. Ele movia, versículo 11, o molho perante ao Senhor, para que sejais aceito ao seguinte dia do sábado, e moverá o sacerdote. Agora, olha como Deus priorizava as primícias. Versículo 14. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia em que trouxeste a oferta de vosso Deus. Estatuto perpétuo por gerações em todas as vossas habitações. Isso valia só para o Antigo Testamento? Perpétuo dura quanto tempo? Perpétuo é quanto tempo? Perpétuo chega até a gente? Chega aos nossos netos? Aos nossos tataranetos? Então eu aprendi duas coisas que eu já ensinei aqui. Tem o grupo que dá desculpa e tem o grupo que dá um jeito. Porque o grupo que não quer fazer vai dizer, isso é coisa do Antigo Testamento. O grupo que crê no que Deus falou vai dizer, é perpétuo, é para mim também. Amém ou não? Amém. Então agora veja a seriedade das primícias. É que a gente leva com seriedade os dízimos porque nós aprendemos desde pequenininho. Mas olha a seriedade das primícias. A ordem de Deus é, ninguém quando começar a colher, ou seja, começar a receber algo, ninguém pode comer enquanto não entregar a primícia. Isso não interessa se você mora 2 quilômetros do templo ou a 500 quilômetros do templo. Você ia ter que ir lá no sacerdote entregar a primícia. Você entendeu isso? E a Bíblia diz assim, é Deus, irmão. Se você não concorda com isso, vai ter que discutir com ele. Ninguém coma enquanto não fizer isso. E ele diz o detalhe, e esse exemplo do trigo fica mais fácil. Imagina uma plantação de trigo, aquele monte de coisa para cima. O que o dono da terra tinha que fazer? Ele tinha que abraçar, porque se colhia o trigo assim, né? Abraçava o molho e passava a foice, amarrava, botava ali e assim ia colhendo o trigo. Preste atenção. O que era a oferta de primícias? Naquele campo, o cara tinha que abraçar o molho, passar a foice, ninguém podia fazer nada enquanto ele não fizesse isso. Levar o sacerdote abençoava as primícias, e aí não tem explicação numérica. Eu sei que eu sou o homem dos números, mas também Deus me deu a graça de acreditar no sobrenatural. Então presta atenção, de forma sobrenatural, o que aquele cara que entregou primícias, que entregou na mão do sacerdote e recebeu a bênção, voltaria e de forma sobrenatural o campo daria mais na colheita do que daria sem a primícia. Esse é o poder da unção da primícia derramada sobre uma colheita. Irmão, eu estou até arrepiado. Porque eu creio nisso, eu faço isso. Eu ganhei um carro uma vez, custou 140 mil. O que acontece? Vi o valor, dividi para encontrar a primícia e entreguei. Então, o que eu estou te falando aqui
Não é uma teoria, é o que eu acredito e o que eu faço. Não importa que valor que dá a primícia. Porque eu vou te dizer que às vezes tem que ter mais fé para entregar primícia do que para entregar dízimo. Mas não é porque a primícia fica maior. É porque, meu irmão, a Bíblia diz que você vai entregar na mão do sacerdote. E quem define o que vai acontecer com a primícia, e quem define é ele. Você tem fé para isso? Mas é o que eu faço. Porque eu sou o pastor titular, né, o nome que você quiser dar, sênior da minha igreja. Então eu não vou entregar primícia para mim. Concorda comigo? Eu entrego primícia na mão de outro pastor que me cobre. Aí eu tenho que crer. Porque eu estou entregando na mão dele. Se ele quiser comprar o que ele quiser, ele vai comprar. Se ele quiser ofertar na igreja, ele vai ofertar, irmão. Preste atenção. Deus nunca mandou a gente administrar o que ele manda entregar no templo. Ele só mandou entregar. Dali para lá é problema de cada um. Você entendeu isso? Diga amém. Amém? Estamos juntos ainda? Você aguenta mais um pouquinho? Então preste atenção. Olha só. O cara ia colher, abraçava, passava a foice, e ele não fazia mais nada enquanto ele não fosse diante do sacerdote. Entregava a oferta de primícias, era abençoado, e havia uma bênção sobre a colheita. Qual é? Vai ter a abundância e vai transbordar. Você entendeu isso? É algo sobrenatural, irmão. Ninguém explica isso, não adianta. Não adianta eu querer convencer um incrédulo, porque eu não vou convencer, porque ou você faz e vive, ou não tem jeito. Como é que você convence um incrédulo que a oferta vai produzir colheita? Irmão, você pode ser o melhor matemático do mundo. Você pode dar os exemplos da sua vida, que eu tenho um monte de testemunho para contar. Mas se o incrédulo é incrédulo, o que ele vai dizer? Foi sorte, já ia acontecer, coisas do tipo. Então, quando começava o tempo da colheita, antes de colher todo o tempo, tinha que se tirar primeiro aquilo que seria a primícia, o primeiro, para o Senhor. E depois que entregavam, enquanto não fizessem isso, não podiam comer. Quando começava a colheita, colheu a primícia, enquanto não chegasse lá e tivesse a bênção, se levasse um dia, não podia comer. Não interessa, a ordem era, não pode comer. Por quê? O risco de comer é a parte que pertence ao Senhor. Você está entendendo isso? E a promessa de Deus era que haveria abundância e transbordância. Agora, entenda o princípio. Primícia quer dizer primeiro. Por isso que eram os primeiros frutos, o primeiro do rebanho. E não está falando de dízimo e oferta, isso vem depois. Então, na verdade, escute o que eu vou dizer. É muito mais profundo do que pegar uma parte do teu salário e entregar de primícia. Porque a primícia na Bíblia aponta quem está no primeiro lugar da sua vida. Você está acompanhando agora? Você pensa que é o dízimo que aponta para quem está no primeiro lugar? Não, é a oferta de primícias. Porque o dízimo já é dele. Se você não entregar, você roubou ele. Diz a Bíblia, Malaquias. Você entendeu isso? Agora, primícias você faz se você quiser. Você está entendendo? Porque o que vai acontecer? A colheita pode dar, porque a oferta vai produzir colheita, mas pode não ser abundante nem transbordante. Porque existe uma ferramenta espiritual que traz isso para a colheita. Você entendeu isso? Agora, o que acontece? Alguém que não come porque não entregou a primícia, é a ordem, está dizendo o seguinte: existe alguém em primeiro lugar que enquanto eu não honrá-lo, ninguém come nessa casa. Ninguém vai fazer nada, e ninguém, inclusive, o cara. Então, entenda o seguinte, realmente, a oferta de primícias diz aonde Deus está na sua vida. Se ele é o primeiro ou não. A pergunta que eu faço, em que lugar, de verdade, Deus está nas nossas vidas? Com a boca a gente pode dizer, não, o Senhor é o primeiro, não sei o quê, mas sabe o que bota Deus em primeiro? Não são as suas palavras, são as suas atitudes. As nossas atitudes é que botam em primeiro, botam em segundo, botam em terceiro, porque as nossas atitudes falam mais, é elas que validam o que a gente fala. Por isso que os fariseus falavam tudo certo, mas Jesus falou assim, pode fazer o que eles falam, mas não pode fazer o que eles fazem. Você está entendendo isso? Porque a gente pode falar muito certo, mas fazer tudo errado. Então a prova que Deus vinha em primeiro lugar para este povo era,
enquanto eles não entregavam a primícia, nem comer, nem a necessidade básica eles faziam. Deixa eu traduzir um pouquinho para o século 21. Vocês fazem aniversário aqui com bolo na sua casa, sim ou não? Com bolo. Quando o seu filho, vou falar com as mães que elas são mais sensíveis, quando o seu filho, que você teve dor para botar essa criança para fora, você cuidou, acordou de madrugada, ficou lá orando porque o menino estava gripado e na tua cabeça já estava morrendo. E aí, assim, sabe, aquela coisa de mãe. Aí você vai fazer o aniversário de 5 anos do menino, que ele já tem mais entendimento, 7 anos, vamos botar. Você espera que o primeiro pedaço seja de quem? Não, diz para mim aqui, mães. De quem é o primeiro pedaço? Aí, de repente, tem um amiguinho na festa. Que ele gosta tanto. Aí ele vai lá com o primeiro pedaço, que, assim, gente, vocês não deviam nem dar o primeiro pedaço, dá tudo, libera assim, ó. Aí o que acontece? Pega o primeiro pedaço, dá na mão do menino. Para quem você vai dar o primeiro pedaço, bebê? Aí ele vira, te deixa de costas assim, vai lá e entrega para o coleguinha. Você se sentiu honrada ou desonrada? Mas aí recebeu o segundo pedaço. Segundo. Pô, cara, é o segundo. Aí ele vai lá e entrega, mamãe, eu te amo. Perguntinha, valeu? Por quê? Porque o bolo de aniversário é feito dos mesmos ingredientes, ficou o mesmo tempo no mesmo forno, a mesma mão que fez, mas ele só carrega um pedaço de honra, é o primeiro. Porque qualquer um que veio depois é igual ao último. Você entendeu isso? Primícias é o primeiro pedaço do bolo. Se você não deu para Deus, você pode dizer que Ele está em primeiro lugar, que você honra Deus, mas o primeiro pedaço é que diz quem foi honrado. Dá um sorriso para o lado. Lembrou da tua infância? Viu o que você fez com a sua mãe, né? Então, veja bem, um exemplo tão simples vai mostrar por quê. O bolo pode ter 2 pedaços só, mas honra só o primeiro carrega. Como é que você pode dizer para Deus que Deus está em primeiro lugar? Quando eu recebo a minha colheita mensal, semanal, quinzenal, a pergunta é, o primeiro pedaço vai para quem? Para o carro? O primeiro pedaço vai para quem? Para que conta vai o primeiro pedaço? Porque aquele primeiro pedaço que recebe é aquele que você está honrando. Você entendeu isso? Pastor, você está falando para a gente parar de pagar a conta? Longe de mim. Eu só estou te ensinando um princípio espiritual. Você entendeu isso? Não estou falando para você fazer nenhuma loucura. Só estou dizendo o seguinte. Na hora que você recebe o seu salário, aquele momento, você vai dizer para Deus que lugar Ele ocupa na sua vida. Porque primeiro eu tiro o primeiro molho. Eu vou explicar no finalzinho, na prática, no século 21, como é que entrega então. Agora escute, irmão, Mateus 6, versículo 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios se preocupam, de certo. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque quando Deus é o primeiro, você honrou Deus. Deixa eu te contar uma coisa, assim, mesmo que eu não consiga concluir hoje, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu fechei um contrato grande, um trabalho de 3 meses, mas um contrato grande, e eu resolvi investir no ramo imobiliário, que era comprar um terreno, construir e vender. Uma experiência só. E aquilo que eu tinha recebido, já comprava o terreno num condomínio, para eu poder construir. Só que eu não tinha um dinheiro para construção. Eu ia comprar, deixar lá, esperar outros contratos e fazer a casa e vender. Num dia, na igreja, dando a palavra de oferta, no final do ano, não foi desse, do outro ano, o que aconteceu? Eu já tinha visto o terreno,
E Deus falou comigo assim, então entrega o contrato todo. Cheio de comprar, porque eu creio, irmão. Deus nunca vai te pedir para você ficar sem, Ele vai te pedir para multiplicar e devolver na sua mão. Olha só, aí eu peguei, entreguei tudo, um valor substancial, e aí não pude comprar o terreno. Passado cerca de 1 ano, aí não tem como eu ficar fazendo matemática aqui para tu, mas com a bênção de Deus, eu comprei, aliás, exatamente 1 ano e 4 meses, aquele mesmo terreno, 1 ano e 4 meses, eu fui lá e comprei, com a diferença que eu tinha dinheiro para começar a obra. E eu estava saindo desse terreno, a obra vai começar esse mês. Eu estava saindo desse terreno com a minha esposa, e o meu filho, ele me deu um presente que eu sei que ele não podia me dar, que ele se sacrificou para fazer aquilo. E como eu desci do condomínio, fui vindo na rua do condomínio, e na hora que eu fui para a rua e fui atravessar para pegar a estrada, eu vim pensando assim, eu quieto dentro do carro, Raquel dentro do carro, eu vim pensando, cara, tem que dar um jeito de devolver esse dinheiro, mas devolver assim mais, eu posso dar muito mais do que ele me deu. Então, sabe aquela coisa que o coração de pai e de mãe fica, não, cara, esse menino não podia ter feito isso e tal? Na mesma hora o Espírito Santo me mostrou que é exatamente isso que ele sente, quando a gente honra no nível máximo que a gente pode honrar. E aí ele me lembrou, naquela hora que eu estava saindo do condomínio, que ele me pediu tudo que era para comprar o terreno, e eu não, se eu comprasse, ia ter que ficar esperando para poder construir. E eu vi o coração do pai, sentindo muito mais do que aquilo, e me devolvendo para agora eu ter comprado e poder construir. Aí eu virei para a Raquel, falei isso tudo para ela, falei assim, Ney, é isso que Deus faz com a gente, porque eu contei o que eu estava pensando em fazer com o Mateus. Falei assim, a diferença. Eu falei assim, eu sou um pai terrestre, não precisava do que ele me deu. Fiquei tão alegre e honrado que eu estava procurando um jeito de honrá-lo. Agora, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você que entrega dízimo, entrega oferta, e creio que vai passar a entregar primícia. Escuta o que eu vou te dizer. Tem alguma coisa que Deus precise? Existe alguma coisa que Deus precisa? Tem alguma coisa que Deus não tenha? Porque a Bíblia diz assim, o ouro e a prata pertencem a Ele, a terra e toda a sua plenitude e todos o que nele habita, tudo é de Deus. Vamos dizer entre nós, tem alguma coisa que a gente possa dar a Deus que Ele não tenha ou Ele precisa? Naquele dia eu entendi esse texto, porque o meu filho me deu algo que eu não precisava, que se ele me falasse eu diria não precisa, porque eu sei que ele precisa, mas quando ele me deu, meu coração moveu para entregar muito mais para ele. Escute o que eu vou dizer. Deus que te criou, você, meu irmão, você tem que virar uma chave na sua vida. Você não é criatura de Deus, você é filho de Deus. Você não é criatura de Deus, irmã, você é filha de Deus. Eu não sei como é que foi o seu pai terreno, mas eu posso te garantir que o seu pai celeste é muito superior a qualquer melhor pai da terra. E aquele que não precisa, quando recebe. Por isso que a promessa é sempre de multiplicação. Isso, na verdade, beneficia quem? A mim e a você. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Por isso que ele fala, se você colocar Deus em primeiro lugar, todas essas coisas que você chama de necessidade, vos será acrescentado. Você está entendendo isso? Por quê? Deus vem antes de tudo, porque na colheita ele vinha até antes da comida. Então a gente tem que começar a entender que as demais coisas não serão entregues a partir do momento que eu entrego ao Senhor, ou seja, para quem vai a primeira parte da minha renda? Porque é para esse que eu estou honrando. Para quem eu entrego a primeira parte, seja para aluguel, seja para a prestação da casa, para a prestação do carro, para o que for que você quiser. Se a primeira parte foi para a faculdade, você honrou a faculdade. Você não pode falar que Deus está em primeiro lugar. Você está entendendo isso? Amém? Eu estou querendo que você perceba isso. Então, você mesmo é quem diz, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 8:17. A Bíblia diz assim, e não digas no teu coração a minha força e a fortaleza do meu braço,
me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Volta um pouquinho. Capacidade de produzir. Agora, irmão, pode falar que não é pecado não. Produzir o quê? Porque, irmão, a gente foi tão massacrado com uma cultura grega. Eu estou falando de filosofia. Não dá tempo de abrir aqui. E a cultura grega entrou tanto no meio do povo cristão que falar em riqueza é quase um pecado. Tem duas palavras que arrepia crente pentecostal: demônio e riqueza. Duas palavras que endemonia até crente. A primeira não endemonia não, falou demônio, está tudo. A gente repreende, falou em riqueza, endemoniou o cara. Mas riqueza para quê? Jesus nasceu na manjedoura. Ok, porque o José não fez reserva. Você já leu isso lá? A Bíblia é clara, diz assim, porque não havia vaga na hospedaria. Qual foi o primeiro lugar que ele foi com Maria? Para hospedaria, porque ele tinha dinheiro para pagar. Você está falando que ele era rico? Não, estou falando que ele tinha dinheiro para pagar. Aí vem uma teologia que diz assim, Jesus nasceu pobrinho na manjedoura. Não, foi falta de reserva. Foi falta de vaga. Vira essa chave aí na tua cabeça. Porque o primeiro lugar que o pai levou a mãe para ter filho não foi na estrebaria, foi na hospedaria. Quase a mesma coisa, mas é diferente. Hospedaria. E a Bíblia é clara, irmão, porque não havia vaga na hospedaria. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Eu tinha que ter muito mais tempo para explicar só essa parte. Mas olha só, veja bem, o que eu entendo? É Deus que nos dá força para adquirir riqueza. Riqueza é quanto? É mais do que eu tenho. E depois no ano que vem, é mais do que eu tenho de novo, porque Ele produz força para produzir riqueza. Agora a gente tem que parar de fazer lambança também. Eu vou falar sobre isso outras quarta-feira, né? Que são 3, se você tiver paciência de voltar. Mas presta atenção, eu vou te falar sobre isso, por quê? Muitas vezes a colheita está chegando, a bênção está sendo derramada e as nossas lambanças estão acabando com tudo. Mas isso aí é um outro capítulo da mensagem. Mas, olha só, então antes lembrará que foi o Senhor teu Deus que te deu força. Deus não tem problema se você vai ficar rico. Tenho uma boa notícia para te dar. Deus não tem medo de te perder para o mundo se você ficar rico. Por quê? Ele sabe que se o diabo tivesse certeza que se você ficar rico você se desvia, o diabo te dava dinheiro. Você já parou para pensar nisso? Se o diabo tivesse certeza que se você ficasse milionário, você fica... Para Jesus servir ele ofereceu, não foi só dinheiro não, foi todos os reinos do mundo. É todos os reinos do mundo. Significa que o diabo tem para te dar. Jesus deu sem você merecer. Para o diabo você tem que merecer para receber. Olha só. Todos os reinos ofereceu. Você acha que se você fizesse um pacto com ele para enriquecer, você ia continuar pobre? Claro que não. Porque ele comprou a tua alma. E é tudo que ele quer, a tua alma. Só isso que ele quer. Você pode ter dinheiro e felicidade a vida toda, desde que a alma seja dele no final. Você entendeu isso? Amém ou não? Amém. E aí a gente cresceu com essa mentalidade, por exemplo. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir porque tem gente nova aqui. A gente aprendeu assim: rico pisa nos outros. Aprendeu ou não aprendeu? Mas deixa eu te falar, você não conhece um pobre que pisa nos outros. Então, qual é a frase certa? Rico e pobre não é que pisam, porque não são todos assim. Podem pisar nos outros. Ensinaram para a gente assim, olha só, o trauma com riqueza. Riqueza não traz felicidade. Quem já ouviu isso? Deixa eu te perguntar, pobreza traz? Alguém aqui tem um projeto de vida para nos próximos 10 anos perder tudo que tem para ser feliz? Então, qual é a frase certa? Riqueza e pobreza não trazem felicidade. Mas a galera tem um problema com riqueza que fala assim, mas pastor, só tem que entender que riqueza não traz saúde. A pergunta, pobreza traz saúde? Alguém fala assim, cara, eu quero ficar pobre, não é nem para ser feliz, é só para ter saúde. Então, qual que é a frase certa? Riqueza e pobreza não traz saúde. Riqueza não traz saúde, mas paga anestesia, bota botox, bota cabelo, faz tudo.
Então, irmão, são as mentiras que o diabo criaram para arrebentar nós. Quer ver outra coisa? Última, só para a gente mudar. Olha só, disseram assim, pastor, mas tem o seguinte, depois que o fulano enriqueceu, se desviou. Já viu isso? Pergunta, você conhece algum pobre desviado? Ou é só rico que desvia? Pastor, você sabe qual é o problema do mundo? Todo rico se desvia. Irmão, se essa frase fosse verdade, não existia um pobre desviado. Só ia ter rico desviado. Mas é tudo o quê? Mentira do diabo. Para quê? Para que a casa do Senhor não tenha poder para construir aquilo lá, que vocês viram aí passando no telão. Para que eu e você não contribua para o avanço do reino dos céus e para as almas serem salvas. Porque o diabo tem um decreto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas se eu quebrar a igreja, não tem decreto contra isso. Você está entendendo isso? Diga amém. Então veja bem, as primícias é o reconhecimento físico de que Deus é que te deu força para alcançar aquilo. O problema é que não é ser rico, o problema é ser avarento. Porque a Bíblia diz que existem príncipes andando como servos. Parece humildade, né? Príncipes andando como servos. É aquele cara que tem um rio de dinheiro, anda no pior carro, mora na pior casa, porque o importante para ele é ter dinheiro no banco. Eu não estou falando que tem que gastar, não. Agora, se o cara tem 20 milhões no banco, por que ele vai andar num carro que custa 10 mil reais? Ah, pastor, com medo de ser assaltado. Irmão, assalta a pé. Então você tem que sair do planeta. Sim ou não? Estou falando bobagem? Me ajuda aí, vocês podem me corrigir. Mas o cara andando a pé, de ônibus. Porque se subentende o quê? O cara tem menos. Aí o cara entra lá e assalta o cara que, em tese, não era para ter dinheiro. Aí rouba o celular. E outra coisa, se o celular for ruim, o cara reclama. Você não tem vergonha disso aqui, não? Ah, então precisa de estar de carrão para ser assaltado? Aí por isso que o cara não pega pelo menos um carro de 30 mil? Você está entendendo isso? Irmão, são as coisas que o diabo vai enfiando na nossa cabeça. Por quê? Porque preste atenção, irmão, Deus sabe quem você é, que você é filho dele, então ele sabe que você com R$1.000 é filho dele, com 1 milhão por mês é filho dele, acabou. E o diabo não quer que você chegue nesse outro nível, para quê? Para que o reino de Deus não tenha força para avançar, você entendeu isso? Porque se eu entendo que é ele que me dá tudo, não tem por que eu não dar para ele, você entendeu isso? Porque se vem dele, é para ele, por ele, todas as coisas. Você pode dar um aplauso ao Senhor por causa disso? Irmãos, é que não dá tempo de entrar mais profundamente, mas deixa eu te falar um negócio. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre laicidade, né? Nação laica. E eu me surpreendi que todos os autores que falam, autores seculares, estou falando de faculdade, todos os autores que falam sobre laicidade começam com a Reforma Protestante. Todos que eu li, que meu orientador me orientou. Inclusive um chamado Charles Taylor, que é um filósofo canadense, 1000 páginas o livro que eu li. Na verdade, para ser mais exato, 900 e poucos, com letra menor do que a de Bíblia. Então daria muito mais. E o cara passa pela Reforma e fala de Lutero. Um outro livro chamado O Espírito do Capitalismo e a Reforma Protestante. Estou falando de Max Weber agora, não estou falando... Max Weber. O cara vai falar coisas que você imagina, cara, esse cara tinha que ter sido crente. Aí eu vou ler um outro cara, Léo Huberman. O cara vai dizer que a Holanda se transformou na potência maior do que a Inglaterra por causa dos protestantes, porque eles estavam saindo da Idade Média, depois do Calvino ali, saindo da Idade Média, aonde passou a ter dinheiro em circulação. E aí o que acontece? Como tinha os castelos medievais, a prosperidade começou para os protestantes, porque a mentalidade deles mudaram a respeito de dinheiro e riqueza. A diferença é que eles entendiam que não era para ficar ostentando, então ao invés de construir castelo medieval, eles tinham de melhor e guardavam o resto. O que aconteceu? O capital da Holanda foi lá em cima, eles se tornaram um dos países mais poderosos na época deles.
porque os crentes enriqueceram. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma nação se torna poderosa porque os crentes enriqueceram. Irmão, é poderoso. Uma nação, irmão, você não está entendendo. Uma nação prospera porque os protestantes, eu estou falando que estão nos livros, os protestantes prosperaram. Onde é que ensinaram para a gente que riqueza está errado? Porque Lutero não ensinava isso. Deixa eu te dizer uma coisa sobre Lutero. Acabou que eu estou indo para o outro lado, né? Deixa eu te dizer uma coisa sobre Lutero. Você sabia? Lutero era um monge, sim ou não? Estamos juntos? Depois que Lutero casou, ele passou a receber salário. Ele virou um pastor protestante. Ele não administrava o salário dele, está nos livros. Ele não administrava, e não é livro evangélico, não. Ele não administrava o salário dele. E a esposa dele era, diz o livro, que era excelente administradora. E naquela época, sabe o que era? A terra, porque não tinha muita coisa, a terra era a riqueza da época. E ela foi comprando terra com o salário dele. Por fim, ela montou uma indústria, enquanto ele ficava pregando. Aí, quando toda coisa que vai passar do monge Lutero é um pobre coitado, sim ou não? Era um pobre coitado antes de virar protestante. Porque depois que virou protestante, virou industrial. Vai pegar nos livros, não é no livro evangélico, porque isso você não vai achar. Eu estou falando dos livros, inclusive eu estou para escrever um livro sobre isso, porque no nosso meio não tem. Por quê? Eu fui estudar sobre laicidade e descobri um monte de coisa que eu não esperava encontrar. Você sabia que Calvino, você já ouviu falar de Calvino, sim ou não? Nem que seja assim num poste. Olha só, Calvino autorizou, dito isso por Max Weber, se eu não me falha a memória. Ele contando história, autorizou os pastores dele a negociar com salário, porque Calvino, só não podia ostentar, porque Calvino entendia que se eles fossem ricos, teriam maior influência sobre a sociedade. Nós estamos falando de Calvino, nós estamos falando de Lutero, mas na hora que pintam nas gravuras ou nos filmes, é tudo uns pé rapado. Era antes do protestantismo. Por isso que o livro de Max Weber é o espírito capitalista, esqueci o nome, aquele lá que eu falei. Você também tem que gravar alguma coisa nessa palavra, né? E então, preste atenção. Gente, eu não sei aonde o povo se perdeu, aonde a gente se perdeu. Mas se a gente fala tanto de reforma, nós temos que voltar lá para o início. Aonde a gente se perdeu. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Acabou que eu saí tanto do negócio aqui, que eu vou voltar para cá. Então, vamos lá para avançar, para eu te dar as outras duas chaves. Para você ir para casa e pensar o que você vai fazer com isso tudo. Vamos lá. Está vendo que eu estou passando só o dedo aqui, né? Então vamos lá, só para recapitular. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, abundância, e transbordarão. Isso, então repita, abundância. E transbordância. Então vamos lá, outra coisa. Jericó. Quem lembra da guerra em Jericó? Muralha de Jericó. Aquela era, eu não vou ler o texto porque você conhece. Como eu estou falando para os crentes, é mais fácil, eu pulo o texto, você olha lá, que alguma coisa você tem que saber também, né? Josué capítulo 6, para quem não sabe onde está, lê em casa. Mas o que acontece? Jericó, a primeira batalha que ia ser enfrentada para entrar na terra da promessa. Era o quê? A primeira. Em Jericó, Deus falou assim, vocês não vão pegar nada. Você lembra disso? Vocês não vão pegar nada, porque o ouro, a prata, o bronze, tudo será levado ao templo. Você lembra disso? Por que isso? Primícia. Iam ter várias guerras, mas a primeira vitória pertencia a Deus. E a Bíblia diz que dali em diante, pode ler, a próxima guerra que foi perdida porque Acã pegou o que era de Deus, lembra que não podia comer? Acã pegou o que era para o templo, aí a Bíblia diz que eles perderam. Quando tiraram aquilo da mão de Acã, a bênção foi liberada para que eles conquistassem a terra de Ai, que era muito menor do que Jericó, mas eles tinham perdido porque tocou nas primícias. Então repita comigo, primícias. Libera uma unção de conquista. Terceira bênção que a primícia libera,
unção de conquista. Porque a Bíblia diz assim, se a raiz é santa, é a Bíblia que diz, a árvore é santa, os frutos são santos. O que significa isso? Quando foi santificada a primeira vitória, dali para frente tudo era santo. E aí eles tinham a bênção da conquista para avançar e vencer os inimigos. Então, grave isso. Primeiro, abundância. Segundo, transbordância. Terceiro, unção para conquistar. E deixa eu te passar aqui a última bênção, para a gente fechar essa palavra. Ezequiel 44, versículo 30. Ezequiel 44, versículo 30. As primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda a oferta de todas as vossas ofertas, ou seja, primícias, serão dos sacerdotes. Também as primícias das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Olha o que ele diz, as primícias de tudo vai entregar ao sacerdote, para quê? Para que repouse a bênção. Mas não é sobre a tua vida mais, é sobre a tua casa. Você está entendendo isso? Porque Deus não pensa só na gente, Ele pensa na casa toda. Ele olha para nós e vê a nossa geração, porque Deus é um Deus geracional. Você pode não ter relacionamento com seu tataraneto, porque talvez você não vai viver para isso, nem eu, mas Deus está olhando para você, vendo o seu tataraneto. Então Ele é um Deus geracional. Então preste atenção, a quarta bênção que Ele libera sobre nós é a bênção sobre a nossa casa, para habitar na nossa casa. Não é passar uma bênção lá, é habitar lá. Então repita comigo, primícias, abundância, transbordância, conquistas e bênção sobre a minha casa. Tá, agora para fechar, é a prática, porque senão não adiantou nada. Você entendeu o que é? Ela atua sobre a colheita, a oferta que você entregou. E ela vai fazer o quê? Trazer abundância, transbordância, conquista e repousar a bênção sobre a minha casa. Agora, como é que eu faço isso? Lembre-se, naquela época era colheita, os primeiros frutos. O cara trabalhava 3 meses, 4 meses para ter os primeiros frutos. Escute, hoje a gente trabalha quantos dias, em média? Não estou falando do pessoal que ganha de 15 em 15 dias, mas quantos dias a gente trabalha, em média, normal, para receber um salário no mês? 30 dias, alguns dias 31, 30 dias, em média. De 30 dias, o que é a primícia? Primeiro dia. Então a conta é simples, para entender o que é a primícias ao Senhor. Eu pego o meu salário, divido por 30 e sei qual é o primeiro dia. Simples assim. E qual é a ordem espiritual? Eu digo ordem mesmo, número 1, número 2. Qual é a ordem espiritual da minha entrega? Recebi a minha colheita, meu salário, o que for. Eu estou falando o que eu faço? Meus contratos, tudo, divido por 30. Encontrei o primeiro dia, que é a primícia. Entrego de primícia. E aí é que eu vou entregar o dízimo, porque esse é dele, não tem discussão. Você entendeu isso? E do que ficou comigo, que é o restante da colheita, que voluntariamente eu vou entregar minha oferta ao Senhor. Amém? Amém. Falei muito, mas deu para entender, ou não? Sim? Sim? Então veja bem, praticamente, o resumo, a primícia é isso. E eu posso te falar uma coisa? Fora da minha igreja, só em 2 lugares eu ensinei isso. Foi num amigo em Brasília e aqui. Não é porque eu não gosto dos outros. Primeiro, eu falei, pastor, eu vou ensinar um negócio, se você me permitir, que ele me deixou livre. Que é algo que é bênção demais e que pouca gente conhece. É bênção demais, vai desatar a vida do teu povo. Então eu não posso fazer isso com qualquer um, porque tem que ter a bênção do pastor para eu ensinar isso. Porque senão tudo isso que eu falei aqui vai para o ralo.
Um conselho que eu dou, pastor Lucas, que você fala com o pastor Bruno, que eu não vou lembrar de mandar zap para ele, é fazer um envelope separado de primícia. Porque assim como tem um envelope para dízimo, ou entrega na mão o dízimo, de forma diferente para saber que é dízimo, tem que saber que é primícia que está sendo entregue. Agora, porque lembra, tem 2 grupos, os que dão um jeito e os que dão desculpa. Ah, pastor, não posso entregar primícia porque não tem como identificar a primícia. Irmão, quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Você pega um envelope, nem que seja comprado na papelaria, e escreve nele primícias, e entrega. Você está entendendo isso? Porque quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. E veja bem, eu não vim trazer uma doutrina para a igreja de vocês. Eu vim colocar do meu coração, e volto a dizer, você não tem que concordar comigo, amém? Nós vamos para o céu do mesmo jeito. Se você falar, pastor, estou nem aí para esse troço. Só tem uma coisa, segundo eu creio espiritualmente. Algumas coisas que você podia viver, vai viver um pouquinho abaixo delas. Você entendeu? Porque eu sou dizimista. Ok, a bênção está lá clara. Eu sou ofertante. Pronto, acabou meu tempo. Ó, está claro lá. Oferta vai produzir colheita. Agora, irmão, se você experimentar que primícia de forma sobrenatural e inexplicável multiplica a colheita, posso te dizer, vai ser uma bênção na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Obrigado, pastor Lucas.